Bom sábado a todos. Que bom, que alegria é fazer presente numa igreja tão viva. Que Deus seja louvado. É muito bom. Uma escola sabatina viva, uma igreja viva. Eu louvo a Deus. Para mim é uma satisfação muito grande, um prazer. Alguns irmãos eu conheço, outros não. Mas o dono dessa casa conhece todos. Sabe quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças. Por essa razão eu louvo a Deus. O lugar mais importante, irmãos, deste lugar é aqui. E este lugar aqui principalmente, um lugar de responsabilidade, onde o dono dessa casa, como o irmão Rafael falou na escola sabatina, ele executa quando preciso é. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero de forma especial agradecer ao Ministério da Igreja por ter me dado essa rica oportunidade de transmitir, a palavra de Deus. Sou ferramenta, sou instrumento e tenho certeza que Deus vai nos abençoar mais um pouquinho ainda, como abençoou desde o início. Por essa razão que eu louvo a Deus. Sou Robson, pai de 3 filhos maravilhosos e servem a Deus. O Robson, alguns conhecem, a Nayeli e o Robson filho. Está bem longe e o coração fica apertado. Mas nós louvamos a Deus. Quero também não deixar de agradecer a Deus por Rafael Pires, nosso primeiro ancião, ele está com a gente. Um homem de Deus, irmãos. Peço aos irmãos que orem para essa ferramenta, esse instrumento, continuar rendendo para a proclamação do Evangelho. Um homem de Deus, eu tenho aprendido muito com ele, e quando o irmão Lacerda saiu dali, eu preocupei muito. A minha preocupação foi muito grande, porque eu sou um pouco ausente da igreja. Meu serviço é um pouco complicado, Eu trabalho no caminhão, e esses 15 dias não foi brincadeira para mim. A irmã Sara convidou e pensa, irmãos, por isso que eu falei na escola sabatina, se não está vindo problema, não se preocupe. Se você é adventista, você está servindo a Deus e não está passando por problema, não se preocupem, porque os problemas virão. Os problemas virão. E Rafael, eu falei que preocupei, irmãos, porque ele é um pouco desligado, essa é a palavra. Por isso que eu estou falando, porque ele está aqui, presente. E depois que o irmão Lacerda saiu, esse homem, ele é 50% da nossa igreja. Primeiro a chegar, o último a sair. Eu aprendi a amar o amor de Jesus comigo, sabe? Nós somos 4 anciãos ali e a gente trabalha de uma forma muito especial. Hoje foi o meu dia de oração. Todos os dias nós oramos, cada um faz uma oração sequencial. E hoje foi o dia de nós orar, a minha vez de orar. E Deus tem nos abençoado muito, a igreja tem crescido. Quando o irmão Rafael daqui falou que ele aprendeu muito, ele falou assim, parece que é mais uma programação. Mas não foi, foi diferente, foi para todo mundo. Foi uma programação diferente. E Deus mudou a vida de muitas pessoas. Fiquei feliz pelos amigos que aqui estiveram e as orações foram feitas. Deus ouviu. Mudanças vão acontecer. Irmãos, não é fácil deixar o café como o pai do Rafael deixou. Não é fácil. Mas aqui nessa igreja, o dono dessa igreja, ele é forte. Amém. Nós vamos passar por problemas, irmãos. Nós passamos lá em Campo do Salas, 11 igrejas, todas passam. Aqui também vai passar, aqui a outra igreja vai passar. Sabe, vai passar por problemas, por tribulações, por aflições. Não pense que não vai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que esta igreja é a menina dos olhos de Deus. Amém. Esta igreja é a menina dos olhos do Senhor. E Ele está a todo momento olhando. Assim como você estava na expectativa de ouvir a mensagem, Ele está o tempo todo observando. Eu observei aqui, eu quero parabenizar a diretora das crianças, dos adolescentes, pelo trabalho prestado e empenhado. E a diretora das crianças, acho que é João, não quis vir, ela foi arrumando um jeitinho até trouxe. É assim que Deus quer a gente, irmãos. Ele quer que a gente vá se desenvolvendo. Assim como o Rafael desenvolveu a igreja lá, Goiânia 2. Pessoa maravilhosa. Nós temos que ser assim, peculiares, genuínos e idôneos dentro do conteúdo da palavra. Quero também agradecer a minha esposa, ela está ali comigo, uma mulher maravilhosa. Essa mulher, irmãos, eu amo ela
que amei ontem, quero amar amanhã mais do que amo hoje. Pergunto à igreja, fiz média com meu ancião e com minha esposa ou não? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida, irmão, desses dois. Ela tem me ajudado muito, né? E Deus tem falado conosco através da palavra. Eu me preocupei muito. Um pastor veio ali. Ele é de qual departamento lá? Secretário. Um pastor, irmãos, maravilhoso. Fazia tempo que eu ouvi uma mensagem daquela. E ele acordou a igreja de uma forma tão especial que a gente viu assim a diferença dos irmãos, sabe? E ele falou no começo, irmãos, a gente está vivendo em tempos problemáticos, em tempos que as coisas acontecem, sabe? Pessoas encontram com outra na rua e não vê. Já pensou passar por essa rua aqui, encontrar com o irmão Rafael com o telefone na mão, cheio de problema e não vê Rafael? E quando ele falou aquilo, eu me preocupei, porque nós andamos, irmãos, numa vida tão corrida, tão complicada, que muitas vezes nós passamos despercebidos por assuntos especiais. Sabe, eu coloquei aquela lembrança ali. Aquela lembrança não é tão importante como a forma que você vai ganhar. Ela não é tão importante como a forma que você vai ganhar ela. Como assim, irmãos? Como assim, irmão Rosa? Como eu vou ganhar? A forma que você vai ganhar ela é mais importante do que ela. A igreja é cheia de programas, irmãos. A nossa igreja ela é rica, ela é riquíssima. Ela muitas vezes, algumas pessoas falam que ela está perdendo o valor de ser a igreja de estudos. A igreja que busca a atenção no estudo dessa arma, né? As duas principais armas que Deus deixou para nós, que é a Bíblia e a oração. Ela move, ela transforma. E ela é cheia de programa, como por exemplo, o Reavivados com Sua Palavra. O Reavivados com Sua Palavra tem ajudado muitas pessoas. Nós estamos falando de vida plena, né? O assunto dos 10 dias. E saúde eterna nós vamos falar. E Rafael deu umas pinceladas aqui que acorda a gente. Irmãos, como eu queria levantar quando ele falou quem ficou sem o açúcar os 10 dias, e eu não pude levantar. Quando ele falou quem não comeu carne esses 10 dias, eu também não pude levantar. Sabe? E esses programas ensinam a gente as coisas de uma maneira tão especial. Hoje no Reavivados nós lemos no capítulo 3 de Daniel. Nós estudamos o livro de Daniel hoje pelo Reavivados. Foi bem especial. Foi o que o programa mostrou para nós hoje no Reavivados. O capítulo 3 de Daniel. E Deus falou com a gente de uma forma bem especial. E a gente tem que preparar, irmãos, para ouvir os assuntos que Deus tem para falar para nós. Como eu falei, foi bem complicado esses 15 dias para mim. Não é desculpa, porque esse lugar aqui não é lugar da gente usar desculpas. Esse aqui é o lugar de nós contarmos as bênçãos que Deus tem transmitido e mostrado para nós. E a gente tem que fazer da melhor forma possível e nunca usar desculpa. Eu vou ter que pegar alguns pontos para mim trazer a mensagem para os irmãos. Foi uma viagem complicada, uns 15 dias complicados no meu setor. Mas Deus, irmãos, Ele está aqui, presente. Irmão, Deus conhece a gente tanto quanto eu falei. A irmã, quando a irmã chamou a irmã que já estava no carro, ainda falou, veterana no carro, mas não na idade. A forma que ela falou, eu vi logo, né? A irmã de Ângela, né? Se não for irmã, é parente próximo. A forma de falar. Ela é irmã, né, irmã? Então, a forma de falar. Deus conhece a gente, irmão, na forma que nós falamos. Sabe quando a diretora dos adolescentes veio e os jovens, os adolescentes foram ouvindo, ela foi falando os nomes, porque ela conhece, ela sabe a ação, e a jovem tirou a nota 10 em tudo. Irmãos, Deus quer fazer assim com a gente. Deus, Ele é especialista em abençoar. E a lição falou que muitas coisas acontecem não da vontade de Deus. E eu quero nesse instante, nós vamos ler o verso 12 de Tiago 1, que é o ponto de atenção para a nossa mensagem, a mensagem de saúde eterna. Quem quer ter uma saúde eterna, irmãos? Pode abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1 e verso 12. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Eu quero agradecer os irmãos que se alimentaram bem de manhã. Que nós não sabemos a hora que a gente vai sair daqui hoje, irmãos. Mas por que os irmãos sorriram? Nós não sabemos a hora que nós vamos sair daqui hoje. É brincadeira, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Prometo não cansar os irmãos.
Prometo não enfadar os irmãos. Prometo entregar só aquilo que Deus quer que seja passado para a igreja. A minha vontade aqui hoje, podem acreditar, eu não posso mudar. A minha vontade aqui hoje era contar o testemunho da minha conversão em 2011. Eu era pentecostal de berço e alguém orou por mim. Alguém, irmãos, muito especial, orou instantaneamente. Orou o tempo todo por mim. E eu me emociono. Quando a igreja cantou, não tardará, os meus olhos choraram. E podem acreditar, se eu pudesse, eu voaria aqui dentro dessa igreja. Se eu pudesse, eu voaria aqui quando as irmãs cantaram, não tardará. A minha vontade era contar esse testemunho, mas Deus vai reservar uma outra oportunidade. Mesmo se os irmãos não convidarem, eu vou vir, porque a igreja me fez bem. Sabe? A igreja me fez bem. O cheiro suave, a presença dos irmãos, a vontade de adorar, me fez um bem muito grande aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E a oração tem poder, irmãos. A oração tem um poder tremendo. Ela é forte. A minha sogra orou o tempo inteiro por mim. Ela ia nos cultos que tinha na minha igreja quando não tinha na dela. Que a minha igreja tinha culto todos os dias. Tinha não, tem. Até hoje ela tem todos os dias. Nós somos os cristãos que menos congregam. Sabia que na quinta-feira a Universal congrega mais do que nós a semana toda? Eu digo de igreja, dentro da igreja. Quarta, sábado e domingo. E quarta e domingo, eu não sei aqui, mas a nossa é complicado. Nós temos passado por maus apertos. Mas, como eu falei, o dono dessa casa, ele vê tudo, ele enxerga tudo. E a minha sogra orou comigo o tempo todo. Chegou momentos que eu falei assim, coitadinha, não conhece o que eu conheço. Sabe? E ela orava constantemente. Tiago 1, verso 12, Bíblia aberta, com Deus e Pai. Por favor, Senhor, tire-nos do conforto das mesmices e nos coloque no conforto das mudanças. Para que a Tua palavra possa ser cumprida em nós, no nome de Jesus. Amém. Tiago 1,12. A palavra fala assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A gente acompanhou essa lição durante toda a semana, durante esses 10 dias de oração, os 10 dias de jejum, e o autor, ele colocou aqui, com muita inteligência, na parte de saúde eterna. Feliz é o homem que persevera, compilou aqui o Tiago 1:12, que persevera na aprovação, porque depois de aprovação receberá a coroa da vida. Irmãos, o autor colocou também, na atualidade vejo muitos cristãos fugindo. Eu falei para os irmãos, mais do que estar prestando atenção, mas entendesse, não prestar atenção, mas entendesse o que o autor quis passar. Na atualidade, vejo muitos cristãos fugindo da questão do mérito e das recompensas, como se fosse algo antibíblico. A polêmica deriva de sermos salvos pela graça, na qual o mérito não é nosso, mas apenas do sacrifício redentor de Cristo na cruz. Nesse aspecto, realmente, não há maiores nem menores, pois todos igualmente alcançamos a salvação pela misericórdia divina. Mas o próprio Jesus, essa que é a parte para nós refletirmos, mas o próprio Jesus declarou que no reino haverá galardão ou recompensas maiores e menores. A salvação é única e exclusiva por Cristo. A salvação é única e exclusiva pela graça. Nós não estamos discutindo isso, mas o próprio Jesus afirma e mostra para nós que nós teremos galardões, que nós teremos algo diferente por tudo que nós fazemos. Irmão, se eu faço muito, eu vou receber muito. Eu não posso plantar uma semente barata e na colheita eu colher o caro. Os irmãos conhecem bem isso. É a lei natural. Eu só posso colher o que eu planto. E Jesus, ele afirma aqui categoricamente, mas o próprio Jesus declarou que no reino haverá galardões, recompensas maiores e menores.
Mas o próprio Cristo garante para mim que eu vou ter uma recompensa de acordo com o que eu faço, de acordo com que a minha vida, o meu trabalho é desempenhado na igreja. Existe uma palavra bíblica que nos ajuda a entender essa recompensa, sem desfazer a crença nos méritos de Cristo e na salvação pela fé somente. Estou falando da palavra coroa. Nós vamos entender um pouquinho o que essa palavra vem mostrar para nós através do estudo do final da resolução de todos esses 10 dias e seus significados bíblicos. Há 2 palavras gregas para coroa na Bíblia. Uma delas usada no Novo Testamento é a palavra diadema, ornamento real para a cabeça, coroa, encontrada no Apocalipse. Vai ser bem difícil, mas eu vou tentar da melhor forma possível só ver o ponto principal para a gente entrar no assunto da palavra. Essa palavra é utilizada para designar, irmãos, as coroas. Essa parte que eu quero que os irmãos entendam. Nas cabeças do dragão, as coroas da besta que emerge do mar e as muitas coroas na cabeça de Cristo. Quando ele retornar à terra para estabelecer o seu reino, a palavra diadema sempre se refere à coroa de um rei ou dignitário imperial. Essa aqui agora que é a nossa. A segunda palavra para coroa na Bíblia é a palavra grega Stéphanos ou Stefanos, não tem acento, e que é a mesma coisa que grinalda ou guirlanda, que é concedida com significado de honra. Sabe, esse Stéphanos, que é a principal palavra grega usada para descrever as coroas que o cristão, que nós vamos receber, se nós formos achados fiéis, segundo 1 Tessalonicenses 2,19. A palavra vem de Steph, que significa cercar, enrolar, torcer, e faz alusão a uma coroa de vencedor. Nos costumes grego-romanos, essa coroa era dada ao vencedor dos Jogos Olímpicos. Era tecida como uma grinalda de carvalho, murta, ou mesmo de folhas de oliveira, ou, em alguns casos, uma imitação desses componentes em ouro. Agora sim, em nenhuma passagem da Bíblia existe qualquer promessa de um diadema para o cristão, para nós. Nenhuma passagem da Bíblia. A palavra diadema para nós como cristãos, visto que só há um rei dos reis merecedor de usar essa coroa de realeza que é Cristo. No entanto, os cristãos receberão o Stéphanos, que é a honra, a classificação daquilo que você tem feito. Eu fico prestando atenção no que está ocorrendo durante o culto, e a irmã chamou as mulheres responsáveis pelo Ministério da Mulher. Ela falou que guerreiras. Irmãos, quem muito faz, muita honra receberá. Quem muito faz, muita honra receberá, que é uma recompensa e um símbolo de honra, de tratamento especial. E o assunto nos mostra que há 5 coroas, e essas 5 coroas que eu quero classificar para os irmãos, com aspectos diferentes. Stéphanos prometido aos cristãos, aos crentes, como parte de seu pacote de aposentadoria celeste. Todo mundo pensa numa aposentadoria. E por que não pensar em uma aposentadoria celeste? A coroa incorruptível, e essa eu quero chamar a atenção dos irmãos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm atrás de um só troféu? Os 2 times estão jogando, irmãos, para a disputa de um torneio, e vários times vão jogar para chegar em uma final, e um só vai ganhar o troféu. Agora, a atenção que eu gostaria de chamar aos irmãos como por exemplo, pesquise a vida de Cristiano Ronaldo, um grande jogador, um homem que não desperdiça o seu tempo, um homem que nunca foi pegado em polêmica, irmãos, com uma outra mulher, um homem que nunca foi pegado em problemas com ninguém. A sua carreira é indiscutível. Ele vai em todos os treinamentos e é o primeiro a chegar. Lembra quando eu falei que Rafael é o primeiro a chegar e o último a sair? Ele abre e fecha a igreja. Será que a recompensa de Rafael não vai ser maior do que aquele que muitas vezes falha e vai uma vez na igreja? E Cristiano Ronaldo é desse jeito. Ele trabalha o tempo todo na perfeição, buscando a perfeição. Ele treina em todos os horários que o seu time marca e ainda treina em um particular. A vida do homem é treinar. Aí eu pergunto, quantas vezes já ganhou a bola de ouro? Dedicação, irmãos.
dedicação. Como é que eu vou pregar, irmão, se eu não estudo? Sabe quando eu falei que eu fiquei com vontade de levantar? Mas esses 10 dias, irmãos, mexeu tanto como ele falou com a gente, que a vontade nossa, irmãos, os 50 dias chegou. Vamos trabalhar, irmãos, para a gente receber a recompensa como Cristiano Ronaldo recebe. Agora eu tenho uma notícia para te dar. A recompensa de Cristiano Ronaldo é corruptível. Ela passa, irmãos. Chega um momento que ele vai ter que deixar. Mas a Bíblia, o assunto está mostrando para nós que nós vamos ter uma incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 e 25 é incorruptível, é eterna. É a saúde eterna que o assunto está falando. A nossa prática de estudo, a nossa prática de buscar os ensinamentos de Deus, irmãos, ela vai ser uma recompensa incorruptível. É a palavra que está dizendo. Amém. Coroa incorruptível. Eu quero essa coroa, irmãos. Rafael falou que quer e mais ninguém quer essa. Não tem só uma, irmãos. Ou não tem só duas. Eu quero muito essa coroa. Por mais que Cristiano Ronaldo seja rico, a coroa dele vai passar. A coroa de júbilo. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa, Estéfanos, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim. Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Essa coroa é frequentemente chamada de coroa do vencedor. Coroa do vencedor. Seremos recompensados, irmãos, por nós termos pesado nas nossas almas, nas pessoas que nós ganhamos. A coroa do vencedor, irmãos. Esse Estéfanos vai ser colocado nas mãos daquele que não desperdiçou tempo em ganhar almas, daquele que passava a mensagem, daquele que falava: irmão, eu senti sua falta, você não foi lá hoje, você não foi lá ontem, ontem foi sábado e você não foi. Esses vão ser recompensados com a coroa de júbilo. A coroa do vencedor será dada para você que ganhou uma alma. E muitas pessoas se preocupam. Muita gente devolveu aqui os dízimos e as ofertas. É ganhar almas, irmãos. É trabalhar para o Senhor, é chegar a um ponto em que esse próprio ponto vai te levar ao encontro com Jesus nos céus. Amém. A coroa de júbilo, a coroa do vencedor. Tem mais uma coroa, a terceira coroa, a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa, a honra, o Estéfanos da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Está lá no próprio Tiago 1,12. A coroa da vida eterna. Os que suportarem humilhação e forem aprovados. Os que disciplinaram os seus corpos e as suas mentes. Antigamente eu pensava que era o coração, irmãos, que mandava. Eu pensava que era o coração, nós falávamos isso ali na nossa igreja, que era o coração que mandava em mim. O meu coração chora, irmãos, e o mesmo coração sorre. Mas o meu coração só chora quando a mente manda, ou quando a mente sente. O coração só sorre quando a própria mente manda. A minha mente mandou levantar o braço esquerdo, ela mandou abaixar. Ela mandou eu voltar aqui para o púlpito, ela mandou eu vir para cá. É a mente que ordena, é a mente que manda. Eu tenho uma notícia para te dar. O conflito cósmico entre o bem e o mal está posto à nossa frente. E sabe onde é o campo de batalha? A mente. É a mente que forma o conhecimento do homem, é a mente que faz o homem pecar. É o campo de batalha. E nesse mesmo assunto eu falava, se nós homens não levantarmos de manhã para defender as nossas esposas e os nossos filhos, os vulneráveis, os fracos, os órfãos, as viúvas, o diabo levanta primeiro, Satanás levanta, irmãos. E o defensor da sua casa é você. O defensor da sua casa somos nós. Se eu não me levantar, ele já se levantou. Eu tenho que disciplinar o meu corpo
e a minha mente a fazer a vontade de Deus. A lição fala isso. O Criador fez a criatura, e a criatura quer mandar no Criador. Ele os fez com tanto amor. A dedicação de Deus é tão grande para nós, que Ele nos criou, mostra o caminho. Robson, vai por aqui, eu teimo e vou por aqui. Ele é tão maravilhoso, tão grandioso, que Ele respeita a minha decisão. Ainda que eu pague caro, ainda que Ele me entristeça, mas Ele deixa, porque Ele não, como o irmão Rafael falou bem na lição, Ele não criou robôs. Informação, um clique e o robô anda, um clique e o aparelhinho faz a filmagem de tudo. Olha, uma agricultura inteira programada. Ele criou homens e mulheres que têm coração, sentimento para se comandarem. Agora imagine, irmãos, a felicidade que Deus fica quando seus filhos fazem o que é da sua vontade. Imagine a tristeza quando o povo pediu um rei. O rei era Deus, um juiz reto, justo e fiel, e o povo pediu um outro rei. O que nós queremos, um rei humano. Imagine você a tristeza que Deus ficou quando Ele teve que dar o lugar dele para um homem carnal. Agora a quarta, a coroa de glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, imperecível coroa. Estéfanos, honra, que é a coroa da glória. 1 Pedro 5 e 4. Nessa passagem, o apóstolo Pedro falava aos anciãos, instruindo-os a permanecerem fiéis para abastecer o rebanho de cristãos, para não serem gananciosos por dinheiro e para servirem de exemplo aos outros. Se fossem encontrados fiéis na vinda de Cristo, eles receberiam uma coroa de glória. Essa coroa em particular é para aqueles que servirem como anciãos, pastores e bispos, líderes espirituais na vida dos cristãos, como um pastor cuidaria de suas próprias ovelhas. Os que servirem como líderes espirituais vai receber esta coroa, a coroa de glória. E por que não falar quantos diretores, quantos líderes brincando com a fé das pessoas, que não é o nosso caso? O que esses homens vão fazer quando Jesus raiar? No acerto de conta, e em outras palavras, mostrar um filme particular das coisas, das atrocidades, das complicações que esses líderes estão fazendo aqui na terra. Como brincam, irmãos, como brincam. Quem dá mais, recebe mais, teoria da prosperidade. Como receber essa coroa, a coroa da glória? Líderes sinceros, que têm comprometimento com a palavra de Deus. Líderes que têm medo deste lugar. Irmão, e é para ter medo, irmão, isso aqui é um lugar de correção. É um lugar que não se brinca, de responsabilidade. Sabe quantos príncipes de Deus que tinha aqui para pregar hoje? Mas Deus fez a escolha, Deus tem os planos, Ele planeja, a oração funciona, os irmãos trabalham, os irmãos oram, e Deus faz da forma que Ele quer. E muitos dirigentes brincam com este Deus verdadeiro, esse Deus que fulmina quando Ele quer, abençoa também quando quer, mas destrói quando o ser humano brinca. E a quinta e última, a coroa da justiça. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. A coroa da justiça vão ser para aqueles que amam a vinda de Jesus, para aqueles que têm prazer de falar em Jesus, não para aqueles que têm prazer em falar de Jesus, mas aqueles que têm prazer de falar em Jesus, aqueles que se reúnem, como a diretora dos adolescentes falou, que tem PG hoje, tem culto hoje à tarde, e Deus vem e opera da forma dele. Para aqueles irmãos, a coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda de Jesus. Quantos creem que Jesus está voltando? Amém. Mas meu pai dizia, irmãos, que Jesus está voltando. Meu avô dizia, o meu pai
me explicou, me pregou para mim que Jesus está voltando. E olha, já tenho 4 netos, já está me deixando velho, meus filhos. Eu tenho 4 netos e Jesus não voltou. O que está acontecendo? Ele vai voltar. Porque aqui tem um povo que ama Jesus, que ama a vinda de Jesus. Um povo que sabe que nós juntos, unidos, somos a menina dos teus olhos. E ele se preocupa, irmãos, com esse assunto. O reto juiz. O que nós temos que esperar, irmãos, de um reto juiz? Eu vi numa beira de um caminhão: Jesus é justo e fiel. Irmão, Jesus não pode dar galardão para Robson, que está fora dos planos. Jesus não pode dar um Stefanos, uma honra para mim que estou fora dos planos, porque Ele é justo. Hoje nós contratamos um advogado, mesmo estando errado, se esse for o caso, e ele com as suas astúcias vai ali e consegue resolver o problema pelo conhecimento, pelas estratégias, assim como os homens tinham estratégias militares para ganhar as guerras. Hoje o homem aqui na terra tem as suas habilidades, aquele seu jeitinho para resolver os problemas de forma ilícita. Mas aqui está uma igreja regida pelo Deus justo e fiel, e Ele vai agir, irmãos, da sua forma, do seu jeito. As 7 bênçãos, irmãos, mencionadas por João em Apocalipse, do capítulo 2 até o 3, prometidas para aqueles que triunfarem estas bênçãos. Eu gostaria que os irmãos analisassem bem essas bênçãos mencionadas no livro da Revelação. O vencedor comerá da árvore da vida no paraíso celestial de Deus. Imagine, pense comigo: o vencedor não sofrerá a segunda morte. O vencedor comerá o maná escondido e receberá um novo nome escrito em uma pedra branca. O vencedor receberá autoridade sobre as nações. O vencedor não terá seu nome apagado do livro da vida. É a 5ª bênção. A 6ª bênção: o vencedor será um pilar no templo e receberá um novo nome. Irmãos, eu falho, pecador, eu enxergo. Irmãos, o livro de Provérbios, o rei sábio Salomão, ele deixou bem claro para nós que nós não devemos elogiar nós mesmos, mas nós jamais poderemos deixar a oportunidade de elogiar alguém. A 6ª bênção: o vencedor será um pilar no templo e receberá um novo nome. Eu considero, irmãos, o meu primeiro ancião como um pilar da minha igreja. Considero. Eu estou falando aqui, estou colocando o microfone aqui. Se eu colocasse aqui, o meu coração conversasse, ele iria falar o que os meus lábios estão falando. Porque ele não fala que ele é. Ele trabalha em cima daquilo ali. E eu fico feliz, Rafael Pires, por a 6ª bênção ser: o vencedor será um pilar no templo e receberá um novo nome. O vencedor se assentará no trono de Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. O autor, com muita inteligência, coloca todas as bênçãos acima. São uma parte das recompensas que os cristãos receberão por servir a Deus fielmente. Outras recompensas incluem governar com Cristo sobre a terra durante os 1000 anos. Amém. É muita coisa, irmão. É muita coisa para nós refletirmos. Vou avançar para cumprir o que eu falei para os irmãos e não cansar os irmãos de nenhuma forma. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Hoje é dia de decidirmos. A conclusão que faltou aqui, irmãos. Deixar os irmãos animados. Vai ter música especial, viu? Grupo Adoradores do Rei. Assim que nós finalizarmos, eles vão adorar a Deus. Fiquem em espírito de oração. Hoje é dia de decidirmos entregar a vida inteiramente ao Senhor e a independência completa dele. Aceitar o seu senhorio sobre a nossa vida e aguardarmos com paciência a fidelidade no dia em que Ele nos dará a coroa da vida. E eu pergunto para nós, como é perguntar para nós? Eu gostaria que os irmãos refletissem comigo agora. Irmãos, como um homem que trabalhou tanto, um homem que dedicou a vida em prol do Evangelho,
como foi o caso de Moisés. Chegou ali nas águas de Meribá. E eu começo a imaginar aqui, irmãos, o sonho que Moisés tinha de entrar na terra prometida, Tazi. Eu começo a imaginar com o meu pensamento pequeno como era o sonho desse homem de entrar na terra prometida. E eu começo a analisar agora como esse homem não entrou por um pequeno probleminha, por uma pequena falha. Quando Deus mandou ele falar com a rocha, ele tocou, segundo a Bíblia, fora do normal. E por essa razão, ele não entrava. Saúde eterna. Irmãos, Deus ele não aceita que a falha seja pequena, média ou grande. Eu vi o pastor Rodrigo Silva com essa palavra. Ele mandou toda a igreja analisar se um supervisor de um aeroporto pegasse um zelador cochilando, o que ele faria? E se ele pegasse um programador de voo cochilando, o que ele faria? Se todos os dois estavam dando um pequeno cochilo. O zelador ele poderia chamar a atenção. Iria só ser um banheiro sem estar limpo. Iria só ser um banheiro sem água, sem as providências a serem tomadas. Agora imagine um programador de voo cochilando. A tragédia que iria acontecer. O que não iria acontecer com aquele programador, com aquela nave que ele estava programando? Então, irmãos, o Deus que nós servimos, o dono desta casa, ele não aceita desculpas. Ele não aceita intermédios. Ele manda nós fazermos. E se nós não fazermos, ele cobra. E quando a gente, irmãos, é cobrado pelo juiz pequeno, pelo juiz falho, muitas vezes pode ter solução. Mas imagine comigo agora. É necessário você pensar, ele falou isso no final. Quem foi Moisés? E quem é Rosa? Quem foi esse homem e quem é você? Quantos querem pedir hoje ao Senhor essa segurança de salvação e vida eterna? Quantos querem fazer esse compromisso? Que o que nós fizemos ontem e hoje foi pouco. E assim como os 5 amigos que veio aqui ficaram felizes em receber a oração. Se você quer fazer esse compromisso com Jesus hoje, levante a sua mão. Que bom, irmãos, eu falei que é uma igreja viva. Que verdadeiramente é uma igreja viva. O Deus de Moisés está aqui nesta manhã. Amém. E Ele quer falar muito com nós, através dos 2 veículos de comunicação que Ele deixou aqui para nós: Bíblia e oração. E nós vimos em um dos dias, foi no 4º dia, foi o 4º dia, que os psicólogos, os psiquiatras resolvem muitas coisas, mas quem resolve mesmo é aqui, é a palavra de Deus. E os psiquiatras e os psicólogos resolvem muito, porque eles recebem inteligência de Deus. Não que não valem. E muitas vezes você tem que pagar muito caro para ser atendido por eles. E aqui é gratuito. E a oração de madrugada, irmãos, ela costuma a fila ser menor. Porque nem todo mundo tem coragem de acordar de madrugada. Ela costuma ser menor. E Deus atende. É o meu conselho. Que eu e você, que nós possamos, de forma toda especial, dedicar o nosso tempo. Eu sou dizimista no erário, nos valores. Sou dizimista no tempo, sou dizimista na prática, ajudo o próximo, coloque isso em prática.
e com certeza você vai viver uma vida plena. Amém. É o meu desejo, é a minha oração, e que Deus possa falar mais alto no seu coração. É o meu desejo, é a minha oração. Antes que o grupo venha cantar, eu vou arrumar outra forma de sortear o brinde, porque não deu para ser sorteado do jeito que eu queria, sabe? Mas eu vou sortear o seguinte: eu vou convidar aqui a pessoa mais corajosa da congregação, das duas congregações, né? A mais corajosa, eu gostaria de convidar aqui na frente. A mais corajosa. Hã? A Rafael eu não vou deixar não, porque Rafael não vai levantar. Os dois Rafael, vamos tirar os dois Rafael. Os dois Rafael, vamos tirar. Rafael ele vai vir mesmo, já quase levanta a esposa. Vamos convidar o irmão ou a irmã mais corajosa dessa igreja. Corajosa não sou não, mas bora lá. Vai, irmã, ser corajosa. Só precisou ser isso, irmã. Só ser corajosa. Oi, veio outro corajoso, aí só veio um brinde. Não, eu falei o mais corajoso. Não, esqueceu que eu não vou fazer Não nada. vai fazer nada, mas só coragem. Quando Eu pensei falei, em mil e uma hipóteses. Eu pensei nos 10 temas, né? Que são 10 temas durante a semana. Eu falei, ele vai perguntar os 10 temas. Mas que bom que não. eu acho que os irmãos desperceberam. Eu, assim, sutilmente falei no Reavivados. E o brinde era de quem falasse, né? Quando, na verdade, nós estamos estudando Hebreus, né? E hoje foi o capítulo 3. Mas isso aí passa, irmãos. A gente não foi falha, né? Os irmãos podem ter passado despercebido. Eu falei que nós estudamos Daniel 3, quando, na verdade, o Reavivados está estudando hoje o livro de Hebreus, e hoje foi o capítulo 3. Mas Deus sabe o que faz, né? O brinde era para a irmã. E verdadeiramente a irmã é corajosa. Pois ela se levantou sem saber o que ia enfrentar. Nós vamos convidar o grupo Adoradores do Rei.